Vamos se concentrar. Maduro já foi pego, tá? Isso é uma distração dos jornais e televisões da América Latina, porque já está divulgado, já foi divulgado nos Estados Unidos. Quem mora nos Estados Unidos sabe que o Maduro já foi pego. Enquanto na Europa, né, o Maduro já foi pego. Ele foi pego. Eles anunciaram ontem, mas ele foi pego aquele dia que eu falei. O próprio Padrino Lopes entregou Maduro. Então agora a questão é que a China, Xi Jinping está cobrando, ó, Padrino Lopes entrega Maduro. Segundo a AFTP. A AFTP é uma agência, a agência francesa, tá? É uma agência francesa de. A AFTP é uma agência, né? Francesa, tá? Segundo a fonte é a AFTP, tá? Quem quiser perguntando, mandando aí o Pix, tá aí meu Pix no Instagram, tá lá, para ter a resposta, né? R$ 100 a pergunta ou marca consulta, né? General venezuelano afirma que entregará Nicolás Maduro aos Estados Unidos. Gravação em que general da Venezuela declara entregar Nicolás Maduro dos Estados Unidos foi feita hoje, dia 15 de setembro. Então, o Padrino Lopes, ele já falou que vai entregar o Maduro. Então, o próprio Padrino Lopes, que eu falei que ele seria atraído por gente de perto, né? Não sei, querido. Você não tem relógio? Tente procurar. Tente ver que horas é, porque eu não vou passar a hora. Bom, o que acontece? O Padrino Lopes, ele entregou o Maduro. E agora o que acontece? O Padrino Lopes entregando o Maduro, que é o braço direito dele, que é o general dele, nós temos uma situação totalmente. Deu para perceber. O Padrino Lopes entregou Maduro. O Padrino Lopes ele entregou Maduro, assim como todo mundo da Venezuela entregou Maduro, e Maduro já está entregue. Lembrem que eu já fiz uma live falando sobre linha de espaço-tempo, linha saturnal, que isso é um aprisionamento da alma. Esse negócio de hora, linha, espaço-tempo não existe, tá? Isso eu falei na última live, para ver como vocês não viram a live e vocês não viram nem o que a Carol Capel fala. A Carol Capel fala sobre sistema saturnal, linha espaço-tempo, Cronos. Cronos queria comer o próprio filho, Zeus. Reia fugiu com Zeus para uma caverna em Creta. Vocês deveriam entender mais, estudar mais, porque vocês são muito. Eu não sei o que falar, vocês são pessoas estranhas. Para nós pleidianos, vocês são estranhos. É, é normal, né? O ser humano, ele não é mais o mesmo, né? A microchipagem já está feita, né? Você não pode querer que uma pessoa que não seja da confederação compreender. É como eu estava falando com uma cliente minha que ela é do Itaú, ela trabalha no Itaú, no sistema técnico do Itaú. Eu falei para ela, querida, o Itaú faliu, abandona o barco. E ela não entende, as pessoas não. Parece que não entra na cabeça das pessoas. Olha, acho que eu tenho que dar uma palmatória, como era antigamente, para vocês entenderem que os bancos faliram. Os bancos faliram, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, não tem mais banco.
enquanto as pleiadianas, na última live foi tratado, os bancos estão todos fechando, né? E vão ser todos digitais, até que aconteça o reset. E vocês não estão entendendo. Então a gente tenta explicar para vocês que tem uma invasão alienígena iminente, tem uma nova pandemia vindo, sistema monetário quebrando, um apagão, né? E vocês não conseguem entender. Vocês ficam se distraindo, porque eu já tinha falado que o Bolsonaro, se até o dia 17 ele não. Ele tinha. O prazo seria dia 17, hoje é dia 16. O Bolsonaro ele tem um prazo na espiritualidade, até 17 de setembro. Se ele não fosse inocentado, até o dia 17, ele ia ter uma morte muito severa. Eu falei que ele está muito doente e que ele está com problemas estomacais, porque ele. E o Bolsonaro errou onde? O Bolsonaro errou porque ele não apoiou as massas de manobra. Ele não foi nada diplomático. Assim como o Lula não é nada diplomático, um bom estatista, ele agrada a todos, né? Então, ele foi para o lado das igrejas, por causa de dinheiro, e foi para o lado, né? Ele achou que os militares iam apoiar, e os militares o traíram. Então, ele colocando o ministro da Economia, Paulo Guedes, que consertou a economia do Chile e de outros países, né? Que ele, acho que Singapura, né? Ele trabalhou para Singapura. Nós teríamos um presidente ideal, mas os pitis que ele deu prejudicaram o governo dele. E eu sempre falei isso, eu nunca voltei atrás. E falavam para mim, pessoas da minha equipe, ai, porque você não pode falar mal do Bolsonaro, porque senão as pessoas não vão querer consultar com você. Olha, minha consulta não tem nada a ver com política. Eu não tenho associação política nenhuma com nenhum partido. Eu não sou filiado a partido nenhum. Inclusive, tem coisas que eu me arrependi. Eu votei no Sebastião Melo para prefeito de Porto Alegre. Eu me arrependi, porque eu acho que, como dizia um coronel que era meu vizinho em Porto Alegre, não existe esquerda, não existe direita no Brasil, Iago. Existe uma centro-esquerda, uma esquerda radical. Então, para vocês que acham que no Brasil existe uma direita, não existe. Porque eu começo a analisar as coisas, né? Porque aí você analisando as coisas, você entende por que Santa Catarina, sendo um estado de direita, tem funcionários públicos de esquerda. Florianópolis é uma cidade, é Santa Catarina, a Grande Florianópolis, que tem uma grande quantidade de funcionários públicos de esquerda. A esquerda não surgiu no Nordeste, a esquerda surgiu no Sul. Eu era criança, em 1996, 97, 98. Quem que requeriu a esquerda? O Lula já estava fazendo comício quando eu era criança, né? Quem? As professoras, porque elas queriam o quê? Um plano de saúde, que é o IP, que é o Plano de Saúde do Rio Grande do Sul. As professoras de escola particular, pública, tá? Todas elas estavam envolvidas com o PT. Então, João Batista Figueiredo falou sobre o PT. Hoje tem pessoas que estão nesse partido que já foram guerrilheiros, que foram pessoas. Tá tudo na internet, né? Pessoas que foram criminosos no tempo da ditadura, que hoje estão no poder. Então, houve uma reversão de valores. Porque o Lula, o próprio Lula fala que demoraria 40 anos para ele, ele assumir o poder. E quando Fernando Henrique Cardoso se torna chefe do Foro de São Paulo, isso acontece. Só que as pessoas não querem que vocês saibam. Mas vocês que têm 40 anos, vocês que são de 80, vocês sabem que
a geração dos anos 80 para cá, o Lula, ele fez inúmeros comícios, ele viajou o Brasil inteiro e ele usou como massa de manobra os metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Então, o Lula, ele era um chefe sindical. E como um chefe de sindical, você pega os modelos, né, de Lenin e de Stalin. E aí vocês fazem uma análise em qual país o comunismo deu certo. Talvez na Noruega, na Suécia, o comunismo matou mais que o. Então, quando a gente tem a queda daquele regime, nós temos o socialismo, né? Então, assim, uma ideologia perversa de poder dá lugar a outra, né? Então, o que que acontece? Vocês não sabem, né? Mas o, os russos, né? Os socialistas, eles mataram muitos alemães que não estavam envolvidos com o Dry Reich, não estavam envolvidos. Vou dar um exemplo. Minha bisavó, ela teve que sair da Alemanha, de Munique. Meus bisavós, né? Meus tataravós, aliás, tinham um joalheria em Munique. Eles tiveram que vir para o Brasil. A minha bisavó contava que ela comeu rato, tá? Na Segunda Guerra, porque não tinha comida na Alemanha. A Alemanha e a Itália foram totalmente destruídas. Então, eu acho que vocês não têm noção do que os nossos antepassados passaram para a gente estar aqui. Então, assim, ó, o que que acontece? Desse modo que o Brasil se encontra, foi o modo que o Hugo Chávez estava agindo na Venezuela. Segundo um venezuelano, ele me falou que quando os funcionários públicos começaram a apoiar o Chaves foi quando a agricultura começou a se romper. Então, isso é muito preocupante. É muito preocupante e isso é algo muito sério. Eu me assusto com isso, porque ou você se encaixa no sistema deles, ou eles te eliminam. Então é um sistema praticamente diabólico, é um sistema perverso, né? Então, assim, você é de 81, então você viu que o Lula começou lá nos anos 80. Então, assim, é um sistema, vocês que são mais velhos, vocês deveriam ter feito algo pela futura geração, porque a geração Z, ela não está se importando com a situação do Brasil. Eles não estão se importando. Eles estão na puberdade, eles estão na adolescência, o foco deles é outro. E nós tivemos essa geração que ficou no videogame quando eles tinham o poder de voto. Vou dar um exemplo. Eu sou da geração Z, né? Eu fui entender o que era a esquerda com 23 anos, quando eu comecei a receber a incorporação do cigano, eu fui entender o que, que era. Porque até então eu não entendia. Para mim, o Bolsonaro era um boçal, porque os outros diziam. Aí vai um conceito das relações internacionais que se chama construtivismo. Você constrói uma ideia que alguém e alguma coisa é perverso. Você cria, a gente tem várias frases racistas, homofóbicas de pessoas da esquerda e do próprio Lula. Aí usaram disso quando o Bolsonaro teve uma briga com a Maria do Rosário, que chamou ela de feia, né? Então, assim, o que que acontece? Acontece que dentro do parlamento, dentro da política, na verdade, eu vou dizer para vocês porque todo mundo dá tapinha nas costas e na frente da televisão uma coisa. Eu vou dar um exemplo. Tem uma ex-apresentadora de televisão que eu coloquei ela no YouTube. Ela está no YouTube agora graças a mim, tá? E essa
pessoa, ela fica falando que ela tem herança, que ela herdou, que ela tá rica. Aqui ela veio morar, ela disse que não gostou, ela foi para Curitiba, não gostou, né. E essa pessoa, ela fica falando mal dos orixás, das imagens dos orixás, e essa pessoa se diz de direita. E aí, assim, ó, eu aí que tá, a doença tá no ser humano, em se apropriar de uma ideologia, seja de direita, seja de esquerda, que eu não acredito no ser humano, eu não acredito em nada que venha do ser humano, é porque o que que acontece? Eh, em nenhum momento o Bolsonaro ou o Lula veio me dizer, perguntar se eu queria apoio, como fizeram com a como é que é, com a Fafá de Belém. Agora tem videntes aí que foram totalmente comprados, artistas aí que estão arrependidos agora, chegou a hora do arrependimento, a hora muito tardia. Então, eu penso que a espiritualidade seja o único caminho que salve. Não existe partido político que vá salvar. Que nós temos agora o PSD, né? O PSD, né? Nós temos aí um candidato a governador de Santa Catarina do PSD, que é o mesmo partido que o Eduardo Leite está, e nós temos aí os agricultores do Rio Grande do Sul falidos, nós temos falta de subsídios agrícolas, de dinheiro para os agricultores, o BNDES tirando dinheiro que era organizado para financiar um microempreendedor, que era para financiar agricultor, o grande latifundiário, o pequeno latifundiário, e aí vem os jornais falar: "Ai, que o maior produtor de ovo é de Santa Catarina, porque a maior metalúrgica do uma das maiores a maior fábrica de geradores, motores é de Santa Catarina". Só que a gente vê que o ano que vem, eu vou dizer uma coisa para vocês séria, em 2026, o PIB do Brasil vai regressar mais de 1%. Os economistas falam, isso é dado, que o Brasil vai começar a se recuperar em 2027. Agora eu gostaria de entender como que existe um processo organizacional de recuperação econômica de um país.